Congresso ressuscita emendas canceladas. Câmara aprova projeto que resgata bilhões em verbas barradas por falta de transparência, sem escapatória. STF se blinda contra possíveis ataques no julgamento de Bolsonaro e aciona PM e monitoramento na Deep Web. O ex-capitão não vai escapar do acerto de contas. Mais uma derrota bolsonarista. Plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria e mantém ministros Moraes, Zanin e Dino no julgamento da trama golpista. PT encurrala Bolsonaro. Após Eduardo anunciar ida aos Estados Unidos, PT pede que STF impeça o ex-presidente de sair de Brasília ou busque refúgio em embaixadas. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que resgata emendas parlamentares canceladas em dezembro. Agora, o projeto resgata restos a pagar não processados e cancelados desde 2019, dando um novo prazo de pagamento até 2026. O texto foi aprovado no Senado em fevereiro, em meio ao fogo cruzado entre o Congresso Nacional com o STF, após Dino brecar os pagamentos de parte das emendas, exigindo mais transparência nos repasses. Vale lembrar que, em dezembro, mais de 2 bilhões de reais em emendas foram canceladas e agora serão resgatadas. O projeto também pode evitar o bloqueio de outros 5,6 bilhões de reais, que ficariam travados no meio do ano. Aprovada por 65 votos contra 1, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Extrema-direita não terá espaço para novas ameaças à democracia. STF prepara esquema de segurança máxima para julgamento de Bolsonaro. O STF prevê reforço da Polícia Militar no entorno do prédio e um esquema anti-hackers no dia do julgamento de Jair Bolsonaro, marcado para o dia 25 de março. O protocolo está em fase de ajustes finais e será fechado até nesta sexta-feira. O aumento da segurança é uma medida inevitável, especialmente após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, premeditado pela extrema-direita. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já está monitorando ativamente os fóruns da Deep Web, antecipando movimentos de possíveis ataques cibernéticos. O cuidado precisa ser redobrado para garantir que Bolsonaro e seus cúmplices enfrentem a justiça de forma transparente. Plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter Moraes, Zanin e Dino no julgamento de Bolsonaro e seus cúmplices. A defesa até apelou, mas Barroso desarmou a jogada. O plenário do STF formou maioria nesta quarta-feira para manter a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento dos denunciados pela trama golpista. Em fevereiro, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já havia derrubado os pedidos da defesa, que argumenta. O plenário do STF começa a julgar nesta quarta-feira se os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino poderão participar do julgamento dos denunciados pela trama golpista. Em fevereiro, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já havia derrubado os pedidos da defesa, que argumentam que os ministros do STF já processaram o ex-presidente no passado e que Moraes aparece na denúncia como alvo da conspiração. Mas Barroso, sem rota de fuga. Depois da hospedagem de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, qualquer descuido pode virar um passaporte para a impunidade. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, e o deputado Rogério Correia pediram ao STF que proíba Jair Bolsonaro de sair de Brasília sem autorização judicial e nem se aproxime de embaixadas. O pedido ocorreu horas após o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, anunciar que vai se licenciar do mandato parlamentar e morar nos Estados Unidos, o que já era esperado. A intenção é clara: evitar que Bolsonaro busque refúgio em uma embaixada, o que poderia ser uma estratégia para evitar uma eventual ordem de prisão.
Vale lembrar que, em fevereiro de 2024, Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, após a operação da Polícia Federal apreender o seu passaporte. Em uma declaração provocadora em novembro, Bolsonaro afirmou que aqueles que se sentem perseguidos podem buscar refúgio em uma embaixada. Mas para a PGR, isso não é fantasia, e sim uma investigação séria de crimes graves. A denúncia contra o ex-presidente aponta seu envolvimento direto em um plano de golpe de Estado para impedir que o presidente Lula assumisse a presidência após as eleições de 2022. Impasses à tona. Senado adia votação sobre projeto que pode reduzir inelegibilidade. Entenda o motivo. Após gerar impasses, o Senado adiou a votação do projeto que muda os prazos de inelegibilidade para políticos condenados. O projeto foi retirado de pauta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De autoria da deputada Dani Cunha, o texto propõe mudanças na contagem do prazo e na duração da inelegibilidade de candidatos, o que poderia beneficiar condenados, incluindo Jair Bolsonaro, que segue inelegível até 2030. O adiamento ocorreu por uma mudança que permitiria que a contagem do prazo de inelegibilidade só iniciasse após o cumprimento da pena no caso de certos crimes. Durante o debate, alguns senadores também criticaram um trecho do projeto que, segundo eles, cria subjetividade na aplicação da lei. O trecho prevê que, no caso de condenação pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político ou econômico, ficam inelegíveis os condenados por comportamentos graves que levem à cassação de registros, diplomas ou mandatos. Na prática, isso poderia dar margem para interpretações diferentes e beneficiar políticos que escapassem de uma reeleição. O relator do caso diz que a ideia é impedir que a falta de mandato vire um escudo contra inelegibilidade, mas a expressão comportamentos graves foi criticada. Lula alivia o bolso do trabalhador. Presidente assina PL que isenta imposto de renda de quem recebe até R$5.000. O presidente Lula assinou a proposta de lei da isenção de imposto de renda para o trabalhador que recebe até R$5.000. Segundo ele, essa medida irá beneficiar 10 milhões. O presidente Lula... Nós estamos fazendo com essa medida que nós anunciamos hoje, nós vamos beneficiar 10 milhões de mulheres e homens. E sabe quem vai pagar para que a gente possa dar esse benefício para 10 milhões? Apenas 141 mil brasileiros que ganham acima de R$600.000 por mês, 1 milhão por mês, 1,5 milhão. Então nós estamos estabelecendo uma pequena contribuição para quem ganha 600 mil por ano, 1 milhão por ano, para descontar das pessoas que ganham até R$5.000 o imposto de renda. Não tem política mais justa do que essa. Não tem política mais humanista do que essa. Não tem política mais fraterna do que essa. Ou seja, nós estamos tirando de alguém que tem muito para dar para as pessoas que trabalham muito e não tem quase nada. Então, é essa política que eu acredito, uma política de distribuição de renda, distribuição de recursos. Para quê? Para que todos tenham um pouco de recurso para fazer a economia girar. Assinou a proposta de lei da isenção de imposto de renda para o trabalhador que recebe até R$5.000. Segundo ele, essa medida irá beneficiar 10 milhões de brasileiros. Durante um evento em que oficializou o envio da proposta, o presidente declarou que é importante destacar a palavra neutralidade. Segundo ele... Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. E vamos dar uma chance para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar. Porque a política, com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber o que você quer ver aqui no nosso canal. Deixe nos comentários.